esteja sendo tão abençoado quanto está sendo aqui. Esse momento nosso tem sido, sentimos muito a falta dos irmãos, e a única coisa que supre a falta dos irmãos é a presença de Jesus aqui no nosso meio. Estarmos aqui e saber que Deus também está agindo aí na sua casa, na sua vida, de uma forma especial. Isso nos alegra, isso nos fortalece. Amém? Então, eu quero primeiramente, antes de nós passarmos o momento da palavra, eu quero agradecer a você, meu irmão, que participou conosco da nossa live de pizza. Você que entrou aí, interagiu com a gente, foi um momento maravilhoso, foi muito especial, foi um grande sucesso, nossa pizza, nosso delivery. Você que recebeu a sua pizza em casa, se houve algum atraso, nos perdoe, foi a primeira vez, mas fizemos de tudo para dar o nosso melhor. Então espero que tenha sido muito especial para você. Agradecemos a todos, a equipe de organização foi fantástica. Os irmãos que trabalharam não somente aqui no dia, muitos trabalharam durante toda a organização, divulgação, foi muito especial. Então foi muito bom, ficamos muito felizes com o resultado da nossa live de pizza. Vai vir outras por aí, ok? Quero também lembrar você, sempre com o sentimento de ação de graças, pela fidelidade sua nos dízimos e ofertas. Eu tenho certeza que Deus há de suprir ricamente você e sua família. Quero desafiar você a continuar dizimando e ofertando, porque nós temos projetos de melhoria para a nossa volta. Vai aquecendo o teu coração que nós temos projetos de melhoria para voltarmos. Quando voltarmos, ainda não temos ainda o dia certo de volta, ainda temos essa pandemia aí ainda assolando algumas pessoas, e nós não queremos de forma nenhuma colocar ninguém em risco. Então nós vamos prosseguir com os nossos cultos online, estaremos transmitindo. Eu quero desafiar você a não deixar aos domingos esse hábito de cultuar. Junte a sua família, vamos reunir para estar juntos, celebrando a Deus. Então eu quero desafiar você a não deixar essa prática de cultuar até que nós possamos voltar. Nós só voltaremos quando houver segurança para as nossas crianças, quando houver segurança para os nossos idosos, quando houver segurança que nós não vamos ter essa contaminação em ninguém. Não queremos que nenhum irmão nosso se perca por conta disso, né? A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas também devemos ser prudentes como a serpente. Ou seja, temos que estar atentos, certo? Precisamos realmente ter esse cuidado. E nós, embora estejamos desejosos de ter os irmãos e abraçar os irmãos, não queremos permitir que esse mal aflinja ninguém. Sabemos que nós somos igreja, independente de estarmos presencial ou não. Então eu quero que você aí na sua casa cultue conosco. Então, para você que está nos assistindo e não é da nossa comunidade e nenhuma outra comunidade, e quiser ofertar e dizimar na nossa comunidade, a nossa conta corrente é Banco Itaú, agência 0807, conta corrente é 74240, dígito 8. Você pode fazer por esse canal, a Igreja de Cristo em Várzea. Você pode depositar aí o seu dízimo, a sua oferta. Nós temos ainda também os nossos desafios de não deixar de acolher os nossos missionários com ajuda financeira para eles. Então, o seu dízimo justifica ainda essas despesas que temos. Temos as despesas do nosso galpão que tem que ser paga, e nós temos conseguido fazer isso por causa da fidelidade sua como igreja. Então, se você quiser, está aí embaixo nos comentários a nossa conta corrente, ok? Muito bem, então eu quero informar a você que domingo que vem nós seguimos com os nossos cultos online ainda, ok? E a nossa agenda pastoral segue aberta, estamos atendendo o nosso gabinete presencialmente. Se você pode vir ao nosso gabinete pastoral, estamos atendendo em caso de necessidades. Se você sabe de alguém que precisa de atendimento, pode encaminhar para nós, que nós estaremos fazendo o atendimento pastoral normal, ok? Quero também pedir que a igreja continue orando para o nosso querido pastor José Carlos, né? Hoje eu consegui falar com ele, né? Por acaso nós conseguimos uma chamada de vídeo, mas ele está no CTI, segue internado, e ele estará fazendo cateterismo na quarta-feira, dia 15. Então ele está bem, estabilizado, estamos saudosos de tê-lo conosco logo, então eu quero que você ore por ele, amém? Estejamos orando pelo nosso pastor José Carlos. Muito bem, eu quero convidar você agora a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos partilhar a palavra. Eu espero tentar ser breve,
mas quero trazer uma palavra bem objetiva. Se alguém puder me alcançar uma fórmula de H2O, né? Eu espero que você esteja me ouvindo bem. E Marcos capítulo 10, do verso 46 até o verso 52. Hoje eu quero falar das justificativas para uma vida cristã vitoriosa. Por que eu quero falar de da justificativa de uma vida cristã vitoriosa? Porque nós temos várias justificativas e temos a tendência a justificarmos ao nosso não progresso a detalhes da nossa vida. Às vezes, nós fazemos isso, condicionamos a nossa vida cristã às nossas limitações, às nossas dificuldades. Obrigado, Ronaldo, meu líder, abençoado. A nossa história, as nossas deficiências. E será que tudo isso são justificativas para nós não vencermos na vida cristã? Para não vencermos na nossa esperança, na nossa fé? Esse personagem do qual nós vamos falar hoje, ele vai nos contradizer se nós pensamos dessa forma. Eu quero falar sobre Bartimeu. Então, Marcos capítulo 10, do verso 46 até o verso 47. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Jericó. Então Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Eu quero orar com você. Senhor, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pela tua presença aqui em nosso meio. E eu tenho certeza que presente em cada lar que agora está, ó Deus, conosco, nesta live, nesta transmissão. Pai, eu quero te pedir agora que essa palavra, Senhor, ela venha fortalecer a nós como igreja, ela venha nos levantar, de seja qual for o estado que nós estejamos, e nós possamos andar em direção a Jesus, na direção de Jesus, e sempre seguindo a Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, se há alguém hoje, Pai, desmotivado na sua fé, na sua esperança, Pai, eu oro para que o Teu Espírito hoje motive, transforme, restaure cada coração, Senhor, para que possamos seguir com uma vida vitoriosa diante de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero falar sobre as justificativas de uma vida cristã vitoriosa, baseada na vida de Bartimeu. Mas antes, quando falamos de uma vida vitoriosa, não estamos querendo relativizar, ou mesmo, queridos irmãos, banalizar a palavra vitoriosa, ou mesmo relativizar a palavra vitoriosa, né? Porque muitas pessoas, muitos cristãos, muitos de nós, às vezes mesmo, quando encontramos alguém, né, só vitória, não, está tudo bem, meu irmão. Eu sei que a vida não é feita só de vitórias. Eu costumo dizer que a vida, se ela fosse uma guerra, ela é feita de batalhas. Perdemos algumas batalhas, mas a nossa guerra já está vencida, porque o nosso general, que é Jesus, já venceu. Então talvez algumas batalhas na vida nós vamos perder, e alguma delas perdemos de forma muito construtiva, porque algumas coisas, queridos irmãos, quando não saem correto, são oportunidades que temos de fazer diferente. Mas a minha pergunta hoje é: nós, na nossa fé, na nossa esperança em Cristo, estamos limitados
às nossas circunstâncias? Estamos limitados, queridos irmãos, àquilo que é circunstancial à nossa vida? Será que nós devemos nos conformar com realidades que em Cristo podem ser mudadas na nossa vida? Você sabia que existem realidades, talvez fortalezas, que a tua mente, o teu coração o tempo todo considerou que não poderiam ser mudadas na sua vida, mas quando Cristo abre os nossos olhos, nós descobrimos, queridos irmãos, que pode ser mudado. Quantas pessoas, queridos irmãos, que já conheci, que às vezes era difícil de acreditar que seriam libertas de cadeias, de grilhões, mas Deus fez, e acredito eu, que Deus fez por uma razão, porque Deus percebeu que pessoas queriam sair daquele estado de inércia, pessoas queriam sair daquele estado, queridos irmãos, que os confinavam a circunstâncias que em Cristo poderiam ser mudadas. Sabe, se você observar alguns momentos quando Jesus ia curar alguém, ele perguntava algo que parecia óbvio, se aquela pessoa queria ficar curada. Você quer ser curado? Porque há pessoas que às vezes fazem das suas deficiências, das suas limitações, bengalas para elas continuarem, às vezes sem mudança, sem transformação. Quando em Jesus podemos ser diferentes. Deixa eu citar um exemplo claro. Nós somos a geração da informação, mas nossos pais para trás não são a geração da informação. E muitos pais hoje que são da geração da informação dizem assim: eu não sou carinhoso com a minha filha porque o meu pai nunca foi carinhoso comigo. Querido, se você sabe disso, se a tua mente entende que você não recebeu, é necessário que haja um esforço para que você seja melhor pai do que o pai que você teve. Ou seja, em Cristo nós podemos, queridos irmãos, sermos diferentes. Alguns olham e dizem assim: mas sabe como é que é, não é? Eu venho de uma família que não teve oportunidade de estudo. Ok, mas agora em Cristo você tem oportunidades. Se você quiser sair dessa inércia, se você quiser fazer diferente, você pode fazer diferente. E essa é a minha pergunta: o que justifica hoje você permanecer na mesmice? O que justifica hoje você vir a Cristo, mas não desejar uma mudança, que nele nós podemos viver? Em Cristo nós podemos. E o homem que nos ensina isso era um homem extremamente improvável. Era alguém que, num momento, se olhássemos para ele sem conhecer a sua história, diríamos que nunca seria possível. Quem era Bartimeu? Eu quero falar sobre 3 áreas na vida desse homem, 3 atitudes que justificaram a sua cura, que justificaram a sua transformação. A primeira delas, queridos, era o estado em que Bartimeu se encontrava. Olha o que nos informa o verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quem era Bartimeu? Primeiro, ele era pobre. Segundo, ele era um enfermo, ele era um cego. Então a sua realidade, queridos irmãos, era uma realidade de alguém que deveria viver pedindo esmolas, porque não podia trabalhar. Isso era cultural no tempo de Bartimeu. Mas a pergunta é: o fato dele estar assim, poderíamos até dizer que justificava. Não, pastor, o que queria fazer? Mas o que não justificava era o desejo dele continuar naquela situação. Interessante, queridos irmãos, que por mais que você possa até me contradizer ou discordar de mim, a situação de Bartimeu era uma situação circunstancial. Sim, não, pastor, mas ele era cego, de nascença. Ok. Mas ainda assim, ele sabia que aquela circunstância era exatamente isso. Essencialmente, era um estado circunstancial. Por quê, queridos irmãos? Interessante que a Bíblia mostra os momentos das pessoas difíceis, e a Bíblia mostra isso não apenas como uma virada de vida, mas a lição que devemos aprender em toda a história é que ela é circunstancial, ela é passageira.
Jó, no momento que ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, era um momento circunstancial, e das piores possíveis que Jó vivia, mas ele sabia, ao declarar que o seu Redentor vive, que aquela circunstância, que aquela situação era circunstancial. Então o estado de Bartimeu era um estado que justificava o que ele estava fazendo, mas o seu sentimento, querido, era uma justificativa para uma vida de vitória. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: a circunstância na qual você está pode até justificar o momento que você está vivendo, mas o seu sentimento de querer permanecer nela não é justificável diante de Deus. Pode até explicar, mas não justificar. Como eu disse aqui, talvez a circunstância da tua história te fez ser alguém que você não quer ser, e por essa razão você não deve permanecer, querido irmão, nessa circunstancialidade. Pastor Eduardo, você não sabe a minha história. Não, eu não sei, mas Deus sabe. Jesus sabe, conhece a sua história, e eu garanto para você que o que Cristo não quer é que as suas feridas da alma, que a sua história defina o seu futuro. A pergunta é: essa escolha é sua. Você vai permitir que o que te aconteceu, o que te fizeram, molde o seu futuro, ou você vai dar a volta por cima como esse homem? Você vai permitir que as traições que você já viveu impeça você de amar as pessoas novamente? Você vai permitir, querido irmão, que as dores que afetaram o teu coração vão te impedir de viver a vida plena que Jesus Cristo tem para você? Essa é a pergunta. O teu estado, querido, pode ser circunstancial, e estados circunstanciais podem mudar em Cristo. Talvez você está me ouvindo: pastor, eu sou cego, será que Jesus pode me fazer ver? Pode! Mas a pergunta é: você vai enxergar e continuar cego? A pergunta é: ainda se Jesus não curar os seus olhos, você pode vê-lo? Porque as nossas circunstâncias não podem definir quem nós somos em Cristo. Ah, coitado, pastor, eu nunca vou poder estudar porque eu vim de uma família pobre. Só se você não quiser. Ah, pastor, eu nunca vou poder ter um bom emprego. Só se você não quiser. É inaceitável, queridos irmãos, nós dizer que temos Cristo e continuarmos vivendo como nós estamos. Jesus nos chama como nós estamos, mas Ele não deseja que nós permaneçamos como nós somos. Ou seja, não há como viver um evangelho sem mudança de vida. Não há como viver uma vida cristã, seguir a Cristo e continuar circunstancialmente como nós somos. Eu não estou dizendo, querido, eu não quero pregar uma triunfalidade mentirosa hoje. O que eu quero dizer é que vitória, ela tem o seu quesito relacional, o seu quesito relativo. Muitas pessoas são vitoriosas na área profissional, mas são um fracasso como seres humanos. E muitas pessoas não alçam grandes voos, queridos profissionais, mas se tornam seres humanos extremamente necessários para a nossa geração. Pessoas que sabem viver, pessoas que são professores da essencialidade da vida. E aí a minha pergunta é: não importa o que você tem, quanto você tem, importa quem você é em Cristo. Essa era a circunstância de Bartimeu. Sua condição religiosa provavelmente era um judeu, porque ele faz uma menção a Jesus, filho de Davi. Era uma menção messiânica, que só era muito particular para o povo judeu. Mas ele não se contentou. E essa é a minha pergunta para você: qual é a tua circunstância hoje? Aonde você se encontra? Quando você olha a sua volta, querido irmão, como você se define hoje? Como você deseja permanecer? Essa é a minha pergunta para você. A grande questão é que Bartimeu, ele não permitiu que as suas circunstâncias, embora terríveis, embora, queridos, uma circunstância geracional na sua vida, porque ele nasceu cego, permitisse que ele permanecesse na inércia que ele estava. Você escolhe se diante das circunstâncias você vai continuar sentado à beira do caminho. Você escolhe, querido irmão, se na tua relação com Cristo
você vai permanecer, querido, sentado. Cristo está passando, a oportunidade está passando. E é hoje, é agora. O que você vai fazer? Você vai permanecer sentado, lamentando a sua circunstância? E agora eu quero passar para o segundo ponto, verso 47, leia comigo. Diz assim: quando ouviu que era Jesus, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero falar sobre duas atitudes de Bartimeu que justificaram a sua vitória em Cristo. A primeira delas foi a sua convicção de que só Jesus podia mudar o seu quadro, Jesus podia ajudá-lo. E a segunda foi a atitude prática que ele tomou de gritar por Jesus, de buscar Jesus. Observe, ele está sentado à beira do caminho, e quando ele começa a ouvir aquela multidão, ele diz: o que está acontecendo? O que está vendo aí? É Jesus, ele está passando aí com a multidão, está passando, opa, minha oportunidade. Jesus, nós não sabemos aonde foi que Bartimeu ouviu falar de Jesus. Uma coisa a gente sabia, tinha algo dentro dele, que sabia que Jesus era a esperança dele. Talvez Bartimeu em alguma conversa ouviu falar: olha, o Messias veio, ele já está aqui, ele cura, ele liberta, ele faz, ele ouviu falar. E ali naquele momento Bartimeu se levanta e ele fala assim: ele pode me ajudar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem circunstâncias que ninguém pode fazer por você, então não perca a sua esperança, porque Jesus pode. Pastor, a minha circunstância já tentei de tudo, ninguém pode fazer. Pode, Jesus pode fazer, ele é a nossa esperança, ele pode fazer, ele pode curar cegos, ele pode ressuscitar mortos, ele pode restaurar casamentos. A pergunta é: nós queremos? Há em nós essa visão de que eu posso ir a Cristo e mudar a minha história nele? Tudo nasce aqui dentro, queridos. A fé nasce aqui no coração. A minha pergunta para você hoje não é se Jesus pode mudar a sua história, mas se você crê que ele pode mudar a sua história. A minha pergunta para você hoje, querido irmão, não é se Jesus pode resolver o seu problema, mas é se você acredita mesmo que ele pode mudar o seu problema. A esperança de Bartimeu estava em Jesus. Quando ele ouve falar sobre Jesus, algo no interior daquele homem começa a se mexer. Algo no interior daquele homem: agora é a minha chance, ele está passando, eu vou até ele. O que ele fez por algumas pessoas que eu conheço, ele vai fazer por mim também. Sabe qual é o pior caos na vida de alguém? É quando ele sabe que Jesus pode fazer qualquer coisa por qualquer pessoa, menos por ele. Aí a minha pergunta para você ainda é a mesma: você acredita que Jesus pode mudar o seu quadro, a sua história? Tudo nasce aqui, queridos. Deus leva muito a sério as coisas do coração. Eu sempre digo isso nos sermãos. Deus leva a sério aquilo que nasce aqui dentro. Sabe por quê? No coração, querido, tudo se concretiza. Fé, incredulidade, pecado, santidade, tudo se consolida aqui dentro, né? Você primeiro enxerga o pecado, vem na mente, trabalhou, desceu para cá, já era, virou transgressão. Mateus 5,28. Ouviste o que foi dito aos antigos? É Jesus falando. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Não precisa entrar no motel, você já adulterou. É isso que o texto está dizendo. Você já contaminou a sua alma, nasceu aqui no coração. Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes serão essas trevas? Portanto, cuide para que a luz que há em ti não seja trevas, porque se forem grandes, elas serão. Mas Jesus, falando ainda do coração, onde nascem as coisas, ele fala assim: olha, do interior dos homens é que nascem todos os males. Marcos capítulo 7, verso 20 em diante. Ele fala: não é o que entra pela boca do homem que o contamina, porque o que entra pela boca tem a circunstância biológica e depois sai por qualquer outro lugar. Mas o que sai do homem, isso o contamina. Porque o que sai do homem sai da onde? De dentro do coração. E meu irmão, é inegável a verdade que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de amor, a tua boca vai falar coisas boas. Se o coração está cheio de maldade, você vai viver contando piada de fundo imoral, querido. Você vai continuar pensando coisas imorais, se o teu coração estiver cheio dessas coisas. Mas se o teu coração estiver cheio de Deus, as tuas piadas serão edificantes, serão coisas boas, serão coisas que edificarão as pessoas, sabe?
Por isso tudo nasce aqui. E aí a minha pergunta para você ainda é a mesma. Você crê que Jesus pode mudar o teu quadro, a tua história? Se você crê, você é um candidato como Bartimeu a ter a tua história mudada. A primeira coisa nasce aqui. A segunda nasce numa atitude prática. Bartimeu, quando acredita que Jesus era aquele que podia mudar a sua história, ele fica ali esperando. Não, eu não creio, mas eu vou esperar alguém vir aqui e pôr a mão na minha cabeça. E quem sabe o bispo fulano, o apóstolo tal, o pastor cicrano, o diácono, o fulano cicrano. Não! Até ouvi uma história uma vez interessante. Tem cristãos que fazem do pastor traficante, né? Ele chega domingo na igreja, e aí ele vai lá na frente, o pastor chama, vai aquela multidão, nada contra ir lá na frente, tá? Depois fala, pastor Eduardo falou que não pode mais chamar na frente por orar. Não estou falando isso. Estou falando de crente que é viciado ir lá na frente. Ele vai lá, pastor, bota uma dose aí, o pastor vai lá, impõe a mão, abençoa, Deus, libera, estou forte. Vambora, segunda-feira, começa, terça, quarta, quinta, sexta, na quinta já está com abstinência, preciso que alguém ponha a mão na minha cabeça, preciso que alguém ore por mim, e aí ele chega domingo, e ele toma outra dose, o pastor vai lá e bota a mão, e abençoa ele, e ele teve aquela dose maneira de unção, ele vai. Meu irmão, sabe quando é que sua vida vai mudar? Nunca. Sabe por quê? A atitude de mudança parte de nós. Amém, queridos? Nada contra se o pastor orar por você, eu imponho a mão sobre as pessoas, acredito que Deus pode abençoar, sim, mãos santas, a mão abençoada, mas não estou falando, pode ser a mão mais ungida do mundo, se não houver um desejo em você de mudar a sua história, querido irmão, a fé continuará sendo para a sua vida, sabe o que? Nada, uma ilusão, porque existem coisas, se você crê, a única coisa que muda a tua história é o que você faz. Se você puder, guarde essa frase assim, ó. O que muda é aquilo que você faz. É o que você faz, não é o que você fala, não é o que você pensa, não é o que você acredita, é o que você faz. O que vai mudar o teu casamento são as suas atitudes dentro da sua casa. O que vai mudar, querido irmão, o relacionamento profissional com o seu patrão é a sua forma de se portar como um cristão verdadeiro dentro do seu trabalho. Ai, pastor, estou perseguindo. Aliás, depois que inventaram a palavra perseguição, irmão, os cristãos ocidentais agora tudo parece perseguição. Parece até político em televisão. Isso é intriga, é perseguição. Cara, se o teu patrão está pegando o seu pé, você está fazendo alguma coisa errada. Vê como é que você está trabalhando. Porque, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, nós devemos servir aos nossos patrões como se eles fossem cristãos. Independente se são ou não. Sabe por quê? O canal por onde a glória de Deus flui é a sua vida. É as suas atitudes. Então, o que muda, o que resolve, é aquilo que eu faço. O que Bartimeu fez? Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, me ajuda aí, que só o Senhor pode mudar a minha história. E ele parou? Não. Não, pessoal, fica quieto, rapaz, ele não vai te ouvir. Eles estavam certos, era uma multidão, mas ele continuou gritando assim mesmo, porque ele sabia que era a esperança dele. O que você está fazendo para mudar a tua história? Bênçãos não caem na cabeça das pessoas. Faz a tua parte, querido. Uma vez eu vi uma definição interessante sobre fé. Nós acreditamos que a fé é a alavanca que move a mão de Deus. Isso não é verdade. A fé é a alavanca que move a nossa mão. Deus está trabalhando independente da tua fé. Se você crê, faz. Se você crê, faça algo para mudar a tua história. Faça algo para mudar, querido irmão, aquilo que hoje na tua vida é mesmice, aquela pedra que você tropeça nela sempre, tira ela do teu caminho e começa a caminhar rumo à direção certa. Faça algo, acredite que Jesus muda a sua história, mas você tem que querer. Talvez hoje Jesus está falando assim, quer mudar a tua história? E você está aí assim, Senhor, mas é o meu tanque, né? Eu não posso, porque se eu fizer isso, sabe, as declarações que eu já ouvi de pessoas, foram de algumas pessoas ao longo da minha vida cristã, foram como aleijados e cegos, que preferiam continuar aleijados por causa da sua esmola. Não, pastor, eu não posso me batizar, porque se eu me batizar, eu vou ter que fazer isso assim, 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 eu vou ter que mudar algumas coisas. E quer continuar com a esmola que o mundo te dá. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o que Jesus tem é sempre maior. E acredite, renunciar a qualquer coisa por causa de Cristo sempre é melhor, sempre será melhor, acredite nisso.
Creia nessa verdade. Você quer ser um cristão vitorioso? Faça o que precisa ser feito na sua vida para mudar a tua história. Torne-se um cristão melhor. Torne-se uma pessoa melhor. Mude aquilo na sua vida que está causando transtorno à volta dos seus relacionamentos, sejam eles familiares ou não. Tome a decisão de mudar a sua vida. E eu tenho certeza que Cristo vai dizer para você: então levanta e anda. Não espere que Cristo carregue você no colo. O Pegadas na Areia, queridos, são para pessoas que muitos momentos na sua vida não suportam a sua dor e o seu sofrimento. E aí sim, Jesus te carrega no colo. Mas Jesus não carrega crente preguiçoso no colo. Jesus não vai carregar crente que... Aquilo que você pode fazer, meu irmão, pode ter certeza, Jesus não fará. Deus move céus e terra naquilo que nós não podemos fazer. Mas Ele nunca moverá uma palha naquilo que é sua responsabilidade de fazer. Então, se você, como Bartimeu, sente o teu coração queimando hoje, comece a tomar atitudes que mudem a tua história. Amém? Isso justifica uma vida cristã vitoriosa. É o que você faz que resolve. É o que você acredita e põe em prática. Amém, queridos? Amém. Se você crê que a oração tem poder, ore. Amém. Se você crê que a palavra de Deus, querido irmão, é o que santifica a tua vida, por que você não tem lido a Bíblia? Se você acredita, meu irmão, que a fé cristã, a fé em Cristo, é o que muda a tua história, então haja de acordo com a sua fé. Amém, amados? E para terminar essa meditação, eu quero falar de uma última coisa, e a mais importante de todas. Bartimeu, ele foi transformado, ele voltou a ver, mas sabe o que ele fez com essa vitória? Ele entregou para Cristo, não só a sua vitória, mas toda a sua vida. E aí eu quero falar para você, vamos ler o verso 52, leia comigo, diz assim: vá, disse Jesus, a sua fé o curou, e imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Deixa eu dizer algo para você. Jesus é uma fonte de bênção. Não sei se você acredita nisso como eu creio. Cristo eu acredito que muitas pessoas, queridos irmãos, foram beneficiadas pelo amor de Jesus. Vou usar como exemplo aqueles 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas só houve uma entrega dessas 10 curas. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou com um coração sincero para agradecer a Jesus e adorar Jesus. Agora Bartimeu, quando ele começa a enxergar o resultado da sua vitória, sabe qual é? Ele se tornou um discípulo de Jesus. E a minha pergunta